Esporte Clube chegou a vez. Muito bem, meus amigos, um grande abraço a todos. Estamos chegando para mais um programa aqui nos estúdios Metapá. É o Meta Esporte Clube, a Hora do Capitão. Bom, o jogo de ontem nós vamos falar e bastante, afinal de contas, a rodada também da Série B, que nos importa. Nós teremos no final de semana tudo isso. E a arbitragem, o gol, foi pênalti, não foi? Aquela ruaça que os torcedores fazem, me parece que os corintianos atrapalharam muito. Nós vamos falar a respeito de tudo isso. Estou aqui recepcionando mais uma vez companheiro nosso, que é o Gilberto César, esteve no jogo, acompanhou, o Mignon acompanhou, e está aqui o ilustre Edemar Anuzek. Seja bem-vindo, é um companheiro de muitos anos e vai estar com a gente aqui permanentemente. Acompanhou, como ele tem acompanhado, tem um trabalho também digital, e aqui a nossa origem desse trabalho faz lembrar a Equipe Positiva em 75. Estava tudo ruim aqui, inventou-se uma Equipe Positiva e foi um espetáculo, o acompanhamento, o absurdo que virou essa equipe e ao mesmo tempo com o prestigiamento ao futebol paranaense. Edemar trabalhou muitos anos em São Paulo, nós estamos aqui na briga, também enveredei por alguns anos lá. E se fala muito do Corinthians, se Flamengo, tem gente demais para falar deles. Nós queremos saber, até o Paraná, que está fora, nesse último programa, falamos bastante do que possa acontecer. Agora, Curitiba e Atlético é o nosso trabalho, a nossa injeção de ânimos, meu caro Edemar, para que a gente possa encontrar um meio de, pelo menos, uma equipe que se apresenta, no caso, o Curitiba. Não podemos ainda dizer, tem números à frente, mas é o que nós vamos fazer para os nossos ouvintes e telespectadores. Primeiro quero começar aqui com o Mignon. Ô Mignon, você tem, porque o nosso companheiro, viu, Edemar, o nosso Eduardo Vieira, que ele em arbitragem, ele tem as especificações, como ele não pôde estar hoje, assim como o Zé Domingos. Ele passa um trabalho aqui para o Mignon, para a gente já destacar aquele problema de ontem, hein, Gilberto? Foi ou não foi pênalti? Está aqui a súmula. Vamos lá, vou começar com você. Grande abraço aí a galera e vamos fazer aquele debate costumeiro, né, do nosso cardápio aí, que é Curitiba e Atlético. Agora começando esse Atlético ontem. Olha, capitão, poderia, se no futebol não existe, mas pela jogada que foi polêmica, pela queda, que não tem como um jogador cortar o braço quando ele está caído, e não sei porquê, pontualmente o árbitro já foi... Antes que você fale para mim, eu vou te perguntar. Eu gostei. Você gostou do Atlético ontem? Ele quase engoliu o time do Corinthians no sentido tático e, por que não diria, até técnico, né? Os melhores momentos da partida, retratado pelas emissoras, não corresponde exatamente o clima e qual era o desempenho do Atlético no jogo. Foi formidável e enche de esperança. É muito difícil, capitão, mas não é impossível, né, Ademar? Que a gente 15 rodadas foram percorridos 60%. Tanto foi positivo. Eu acho que até foi um resultado bom, porque lá é um outro jogo, e dá um ânimo, né, nessa Série B. Deixa eu complementar, Edemar, à vontade aqui, você está acompanhando sempre os problemas nossos. Antes que o Mignon passe aqui o retrato daquilo que foi escrito em súmula e o que nós vimos. Chega bem-vindo, tudo bem, Edemar? Tudo bem, capitão, um abraço, capitão, Mignon, Gilberto César. Abraço. Aliás, estou esperando há alguns anos uma fotografia do seu Gilberto César. Já veio mexendo. Ele ficou de trazer uma fotografia e mostrar quando ele jogava futebol. Mas está jogando até hoje. Eu já mostrei a foto que eu jogava a bola. Não era nenhum craque, mas joguei e tem fotografia. Mas eu tô esperando que um dia ele aparece. Brincadeiras à parte, olha, eu tenho por mim o seguinte, esse lance realmente foi mostrado de vários ângulos. Agora, o grande problema não é o lance em si. O grande problema do jogo foi o árbitro,
que apitou os últimos jogos do Corinthians sempre na disputa de decisão de Copa do Brasil e outras Eu competições. não tinha essa conotação, Edemar. Bem colocado. É um árbitro É o que... Sampaio, é o Sampaio. Ele é um Wilton árbitro... Sampaio. Não, é goiano. Wilton Sampaio. Goiano, né? Wilson goiano. Sampaio. Sampaio. Newton Sampaio. Ele, na verdade, é um árbitro... Não é que seja um árbitro tendencioso, mas ele... Quando joga um grande contra um time de outro estado, grande que eu quero dizer é de São Paulo do Rio contra um time de outro estado, normalmente ganha o time do Rio ou de São Paulo. Não que ele jogue. E eu acho que aquele lance que ele marcou a falta, para mim houve um encontro o atacante com a bola dominada, invadindo, recebeu o encontrão do zagueiro do Corinthians, caiu e da queda levou a mão na bola. Mas como é que ele vai tirar o braço dali? Não teve jeito. Para mim errou a arbitragem. Aliás, viu, Giba, você não esteve nessa última, você também, Edemar? Eu falei muito de arbitragem, eu não sou de falar. Também não. Até o Mas continua, até o Eduardo... Capitão, a arbitragem continua sendo um problema mas muito sério, né? Olha, o último, vamos dizer, no jogo do Curitiba nós tivemos essas dúvidas. O árbitro, eu falei, acertou. Nós falamos aqui, o árbitro acertou na Acertou em condução. termos, capitão, porque o Maurício, quando saiu, segurou a bola e correu no sentido de devolver, não foi expulso. deu uma cotovelada. Só que Pegou no o rosto. jogador adversário foi de encontro a ele também. Bom, mas esse foi um Então assunto... o cartão só para o Morisco, não. Eu Não. acho que poderia ser também para o jogador Esse é um adversário. assunto que nós discutimos já. Agora, pênalti não foi e tal. Mas, outra coisa que eu quero levantar aqui, vou querer saber da súmula. Eu vou pela súmula. carregada. Eu vi, deve estar carregada. Mas eu vou pelo seguinte, para quem viveu essa vida, eu falei aqui, né, Eduardo, porque eu falei, não, Eduardo, a Federação Paranaense de Futebol, os clubes têm que se aliar, nós temos que ter mais, eu diria, um empenho, pelo menos um empenho, de pedir árbitros. Porque eu falei ontem aqui que eu disputei várias partidas finais e vinha árbitro de São Paulo. Né? Vinha árbitros de São Paulo, os grandes árbitros. E o Curitiba se faz como Atlético, já está vendo contra as confusões, se faz e pode fazer presença e sabendo já. O Atlético também está numa Série B como o Curitiba, de trazer os melhores. Eu não quero que chegue aqui e facilite para nós. Não. O que nós não queremos é ser prejudicado. Mas a discussão é maior ainda, capitão. Deve ser. E Fora tem que de ser. campo. E tem que ser colocado, porque a partir de agora, no Edemar e Mion, os últimos 15 jogos, do jeito que está essa papagaiada, porque o árbitro hoje, ele está usando, como disse ontem aqui o Coxanautas, o Ricardo Honório, está virando muleta de árbitros, o VAR. Joga como ontem também jogou. Mas eu quero, antes de mais nada, saber do Mion. Tudo bem, Mion? Tudo Fale bem. sobre isso que o Eduardo passou a respeito dos finalmente ontem da partida. Olá, torcida Meta Esporte Clube. Antes de mais tudo, capitão, você de casa, se inscreva no canal e dá o seu like. Mete o dedão aí, né? Pra cima e positivo. É de graça, capitão, e não dói. E a capitão. gente tem que agradecer o carinho Nossa deles, Senhora. né? Pô, Visualizações cada vez maiores. Bom, capitão, conforme o Eduardo aqui... que veio da súmula, né? Da súmula. O árbitro Wilton Sampaio relata na súmula do jogo os sinalizadores na torcida do Corinthians, invasão no gramado e arremessos de copo. O árbitro também relatou a expulsão do técnico Dair Hellman. A outra parte, o árbitro Wilton Pereira Sampaio relata na súmula do jogo os sinalizadores da torcida do Corinthians. Aqui repetiu. E também sobre o lance do pênalti. O professor Eduardo dá a explicação. Lance polêmico, mas não há pênalti no Viveiros, dobra o joelho. Quando cai, toca a mão na bola, aparentemente sem intenção. Direção da bola seria para a linha de fundo. Quarto, com o toque muda e volta para dentro da área. Ao tocar involuntariamente, mas habilitando o seu companheiro, considerando um passe, essa mão passa a ser faltosa. Então eu acho que não dá para discutir com todos os comentaristas e inclusive com o nosso professor de arbitragem, Eduardo Vieira. E essa parte foi muito interessante quando ele disse que
o tapa que ele deu, o braço que ele deu, voltou, a bola ia para a linha de fundo, ela voltou para o gramado e o jogador do Atlético, o Dudu, finalizou. Se aproveitou do lance. Mas um tapa involuntário. Mas, ele tá caído com a mão, que é o apoio dele, ele não faz um movimento na mão. Peraí. Então vamos colocar na palavra certa. E não foi pênalti. Involuntário, foi pênalti. Não foi pênalti. Não foi pênalti. Eu também Mesmo não achei. com a carga. O Eduardo também. Veja bem, involuntário não tira. Já faz mais de ano, Gilberto, que tendo intenção ou não tendo, bateu na mão. É pênalti. Foi um lance que eu nunca tinha visto, viu? Não existe mais esse negócio de intenção. Eu não gosto de falar. Se tiver com o braço aberto, só capitão concluindo, se tiver com o braço aberto e chutar, depende da minha intenção. Agora tem um detalhe, capitão. Pode falar. A questão da arbitragem, mesmo com o advento do VAR, a arbitragem continua sendo muito polêmica. Vou citar um outro fato, que a Confederação Brasileira de Futebol, através do Departamento de Árbitros, deveria tomar uma providência evitando a escalação de árbitros. Por exemplo, o último jogo do Coritiba, quem é que apitou? Um árbitro goiano. Sim. Interesse goiano com o Goiás. Ele apitou para nós com o Goiás, correto, mas ele estava abobalhado. Teve lance que ele ficava querendo capitão, saber. A CBF tem que evitar. Por que colocar um árbitro goiano quando o Coritiba está brigando pela primeira posição com um time de Goiás? Põe um árbitro de São Paulo, põe do Rio Grande do Sul, põe do Ceará, põe de qualquer lugar. Estão gastando mesmo, a CBF tem dinheiro para dar com os pés, está distribuindo aí para os presidentes das federações que nada fazem, como a daqui. Não, e traz lá de Goiás, por que não pegou aqui do Rio Grande do Sul, por exemplo? Nós estamos pontuando a questão do pênalti. Mas será que o Atlético não tinha condições ou teve condições de conseguir o empate, buscar o empate e por que não a vitória? Agora nós vamos Ele mostrou nessa. isso. Primeiro que falei sobre isso. Porque não volta. Porque eu quero, depois de muito tempo, Giba, eu pelo menos tenho um argumento para falar do Atlético. Se o nosso espírito aqui é saber se nós teremos condições das duas equipes subirem, nós precisamos, não é, Damas? Claro. Subirem. Prejudicou o Atlético, inclusive, entrou nessa situação que ninguém acredita no que está vendo. Ontem 40 mil espectadores. Exatamente. E não é só pelo Corinthians, não, ficou encaixotado, é a torcida do Atlético está agoniada e mais uma derrota. Agora, quanto ao jogo, eu vou dar um pontapé inicial, vocês discordem como vocês viram. O Atlético teve esse senão daquela bola na diagonal, saindo da esquerda, e a composição defensiva naquele momento ela não estava bem grudada ali, e dificultou o quarto zagueiro, que errou a bola. Exatamente. O goleiro dele está aqui, ele ainda errou a bola que estava passando na frente dele, que não deve acontecer, não é, Giba? Tem que ficar ele de alerta. Ela vai de comprido, o lateral não pegou. Não, e aí foi para o Mateuzinho que inteligentemente preparou. Eu vi 3 erros, quero ver se o Gilberto, que foi jogador, pode esclarecer. Primeiro, quando o Vitinho dominou a bola, ele parou a bola, levantou a cabeça, e o Luiz Fernando ficou 1,5 metro dele, não abafou o cruzamento. Primeiro detalhe. Veio o cruzamento. Quando veio o cruzamento, o Mateuzinho entrando, não tinha ninguém marcando o setor onde o Mateuzinho estava da bola. Aí o que acontece? Cruzou o Mateuzinho, os zagueiros do Atlético correndo para trás. Correram olhando e o menino olhando a bola. Isso é natural. E o pessoal correndo para trás. E ao invés de estar marcando o Guilherme, o Gui Negão. Vamos lá, Giba. O Léo Derek, que estava na jogada, na hora do cruzamento, ele chega na bola, mas com muito medo. Ele, muito mais que precavido, tenta tirar a mão. Só que o cruzamento acontece. Nesse cruzamento, os zagueiros do Atlético não acompanham até o fim. Olharam a bola. Ele só escorou a bola e fez o gol. Claro. Estavam mal posicionados os zagueiros do Atlético. Cuidando da bola. Foi a maioria dos zagueiros um erro individual ali também. Coletivo, Agora, abre um parênteses. Que jogador é esse Léo? Lembra muito o Renan Lodge, né? Ele foi o melhor jogador, principalmente no primeiro tempo. Léo Derek. Que jogador! Jogou bem. Mas que jogador! Joga muito. Jogador atrevido, que jogada com dois jogadores à frente dele, achando que ele ia passar, ele
deu giro em várias jogadas, avançou em velocidade, foi ali de fundo e cruzou. Ontem o Dorival deu uma entrevista no final que eu adorei, porque eu concordo e falo. Quando você fala que vai jogar com 3 zagueiros, todo mundo é defesa, vai ser retrancado. Como é que o Atlético jogou? Com os 3 zagueiros. Só que pelo lado direito, o Luiz Fernando. O que o Luiz Fernando é? Atacante. Aliás, pela lateral esquerda, o Derek, que jogou como ponta praticamente. Não, jogou. Aí você jogou com o Patrick, que com o Zapelli. rapidez. Aonde que tá a retranca aí, capitão? Não, jogou não pra tem. frente. Sabe, deixa eu explicar mais uma vez aos nossos amigos. Quando se fala 4-4-2, 3-5-2, é quando você está recebendo o impacto do adversário. Claro. Porque você nunca vê num time como ontem o Atlético chegar com 2. Chegava até com mais. Muito então, mais. que 3-5-2 é esse? Não é E verdade, tem plano Geba? de jogo. O plano de jogo do primeiro tempo do Atlético era atrair o Corinthians para ter a velocidade, principalmente do Viveiros, que ganhou Não, todas. todas. Não teve uma jogada de verticalidade do time do Corinthians. Nada. Nenhuma. Eles Não. trocavam a bola lateral. Corinthians sem o Depayet, sem O Garro numa alta... mais ou Não, menos. o sem scout- o Yuri o scout- Alberto. E um excelente goleiro, né? Hidalgo, o scout do Gilberto é perfeito, né? Ele é o rei do scout. O que eu quero dizer é o seguinte, esse negócio de falar que o time joga 3-5-2, para mim é uma grande mentira. Porque coloca 3 zagueiros, mas os 2 laterais também existem, estão normalmente na mesma linha. Estão na mesma linha dos 3 zagueiros. Quer dizer, seria 5-3-2. Tem momento do futebol quando tá ganho o jogo, Mas depende da mete um biombo de característica, né? 5. Né? E- E aí sobra pouquinho lá na frente. No scout não se leva em conta as faltas que mina psicologicamente o foco do jogador. Aquelas faltas próximas à área que teve no final do jogo, que o torcedor fica louco da vida e muita isso é um coisa. reflexo. Não, e teve- Mas resumindo, desculpe, Aldemar, só para acabar do Atlético, Não, nós o vamos seguir mais. conteúdo, o volume de jogo encheu de esperanças os atleticanos. Por que eu falo que um empate seria melhor, claro, mas 1-0 merecia. 1-0 Aquele jogo não tinha que ter vencedor. não tá ruim. Ainda mais porque o Hugo pegou 2 bolas no final. O Patrick poderia até errar e fazer o gol. Ele fez Defesa certo. milagrosa do Santos teve Uma pergunta do Edemar. O Luiz Fernando. É Luiz Fernando? Luiz Fernando? Ele é um jogador mais na frente, ele está aparecendo um pouco atrás pela velocidade do Mendonça Exato. e do Viveiros. Para você aproveitar e pelo melhor caminho para você chegar a uma situação de gol pelas extremas. Tanto o Léo Derek, como já jogou de ponteiro, e o Luiz Fernando, que está voltando de contusão, ele foi muito inteligente na formação da reposição, da transição da bola ofensiva. Era uma velocidade E o incrível. Luiz Fernando ajuda a criar também, junto com o Patrick Exatamente. e com o Zapelli. O Luiz Você- Fernando ainda você tava retém um com pouco 3. a bola, porque os dois lá, coloredes, né? Na frente, eles correm. O eles Mendonça- correm. Esse Viveiros corre. É. Eu gosto de atacante da Ele não tem Colômbia. habilidade, né, Eu capitão? gosto. Não. Mas tem uma explosão. Tem. Olha, Só e que a- aí tem explosão, tem velocidade, tem tudo mais. Mas falta matador. Falta o cara para colocar a bola para dentro. É o Viveiros. Aonde? É o Viveiros. Viveiros. Onde É o demais? Viveiros. O Viveiros? É o Viveiros. Viveiros. Tem o Kardec, tem Faz o um gol, Peixoto. mas as O Luiz jogadas Fernando- criadas- O Atlético as tem joga- sobrando No- jogador no da América. Mas tá contexto, faltando, Edemar. faltando Você viu um melhor quanto- aproveitamento, Não, espera um tanto no Atlético como no Curitiba, Não, nas Curitiba é bolas. diferente. Jogada de linha e de fundo, bola cruzada. Não, na Curitiba área. não tem. O centroavante Curitiba não tem que se tem. apresentar, Demar, os capitão. números de gols do Atlético na Série B é uma coisa fantástica. Ah, Pô, 29 gols. Esse não é o assunto. perde o E perde ainda. O problema é a zaga, a defesa que não Sim. se compõe. Tá aqui, ontem o gol saiu de um o erro. Curitiba, de uma forma erros. inversa, tem lá os bons jogadores aqui, fica um jogando pro outro, bate na canela. Não tem uma melhor presença, a não ser individual, do Josué e também do Lucas Ronier. E tem uma reflexão, muita gente conversando, capitão, atleticanos, por que o Atlético não joga na Série B como jogou contra o São Paulo, contra o Corinthians? Porque Série B... Não, capitão, Série B é pegado. É pegada. Série B não é pegado. moleza. Não, mas- O Corinthians deixa jogar,
é diferente, aí sobressai a qualidade técnica do jogador. Tem a marcação, evidente Mais que ou tem, menos. Gilberto, mas a Série B o jogador dominou, já tá levando isso pancada. nós sabemos. Quanto que o Josué tá Eu apanhando? concordo. Quanto que o Zapelli apanha Não, eu em jogos da Mas Série B? Zapelli, não sei. Ontem, Apanha Não, ou não? ele, Mas, ele é, correu ele demais. jogou até. machucado. Eu sou obrigado Ele jogou a. Não é querendo discordar não, inteiramente. fica à Ele vontade. Mas sentiu eu a sou coxa. obrigado a colocar duas coisas. Primeiro, Atlético tem o Viveiros, tudo bem, mas falta realmente essas jogadas de linha de fundo, falta a presença de mais gente na área para tentar a conclusão da jogada, no Atlético. O Coritiba não tem ataque. Não tem. A Só tem o Roninho aliás, ali e mais nada. É uma discussão nossa permanente. Mas olha, o Atlético, que a gente tá preocupado sim Mas- com a campanha, num jogo desse, Mion, não é só o que você falou, que a Série B é mesmo. Não tem técnica. Mas é um jogo que motivou os jogadores. Tem muitos jogadores Também, do Atlético que também, nunca jogaram um também. clássico. Para eles foi um clássico. Tá Não é? chegando o momento que o Atlético talvez encontre o encaixe nos últimos Porque dois eu gosto jogos. do técnico. Já Do falamos encaixe, aqui. os Ele é jogadores muito já bom. sabem. Tanto é que melhorou um pouco o foco dos jogadores na partida. Melhorou, você sabe Não, que. Será que foi isso que ele falou, que a Série B é difícil de Ela de é jogar? difícil. Mas o foco para mim foi a motivação. Motivação. A Mas se motivação jogar também, Você que assim, vê aí lógico. o Corinthians. Aliás, a motivação foi tão grande ao desclassificarem o time do São Paulo e foram jogar em Maceió, jogo duro e ganhar do CRB. Se bem que. E esse jogo da agora de domingo para o Atlético vai ser fundamental, Não, porque é ele vai pegar o Novo Horizontino. É Mas sábado. sábado. o Santos contra o CRB fez mais defesas do que fez E o nesse jogo. Corinthians, só falando mais um pouquinho da Série B, o Corinthians tem o derby, né? Palmeiras. Tem domingo. Domingo. E o próximo jogo é dia 11 da Dia Copa 11. do Brasil, de volta. Na outra semana A aí. sorte do Atlético, que eu falo, poderia perder demais? Poderia ganhar, poderia. Se no futebol não existe. Mas a falta desses quatro principais jogadores do Corinthians, que a nível de Não seleção, tenho dúvida. é o momento feliz do Atlético. Vamos ver o Hugo, Pode ser que o ajude. Hugo Souza, o goleiro, Que goleiro. tá na seleção. Mais que uma goleiro. situação, mas ele chega um dia antes. É na Bolívia o jogo. É, terça-feira. Ele vai ter que chegar. O primeiro pra jogo é jogar. Maraca. Vai estar presente porque o O jogo é dia primeiro jogo 9. é no Maraca. Com o O Chile. jogo na Bolívia é dia É. 9 e o jogo do Corinthians contra o Atlético é dia 11. Tem dois Mas dias. ele chega, o segundo jogo não é a Bolívia? Não, o primeiro jogo é contra o Chile aqui, 4 de setembro. Primeiro, e É, o segundo? É lá em... Dia 9. Aonde? Lá pra... Da Bolívia? É. Ele chega um dia antes como aqui. é voo Um dia fretado. antes. Ele chega um dia antes. Mas vai jogar na Bolívia, Não, né? como o voo é fretado, terminou o jogo, os caras vêm embora. Vem embora. Agora tem uma curiosidade, capitão, e Gilberto e Edmar. No Campeonato Brasileiro, olha bem, hein? O Corinthians jogou 10 partidas E não tomou em gol. casa. Não, calma, em casa. Não andou ganhando nessas últimas. Olha só, eles- ganhou 15 pontos, ou seja, Sim. ganhou 4 jogos, empatou 3 no Itaquerão e perdeu 3. Mostra que ele é o 13º lugar como mandante. 13º. 13º como mandante. Como Está a 6 Como- pontos do descenso. Exatamente. Ah, não brinca. Então, o Corinthians está com o mesmo vírus do Atlético e do Curitiba. Chega em casa, apaga. A diferença é que o Atlético estava em decência. Agora ele não é que está subindo, mas dá uma luzinha no fim do túnel que Me pode subir. permita- Então, Mesmo porque a falta de qualidade dos jogadores faz com que tanto a Série A como a Série B seja nivelada. Para mim, nivelada por baixo. A gente Aquilo que tira eu falo que o nivelado, Brasil... mas tiramos o Palmeiras e o Flamengo. Flamengo, né? não, Deus esses do têm céu. outro campeonato. Flamengo, Exatamente. meu É Deus outro do céu, tá campeonato. outro planeta. É outro campeonato. É o que eu estava Então, o falando. grande problema, você veja, por exemplo, o Grêmio de Porto Alegrense tem 11 estrangeiros. Esse negócio de trazer jogadores estrangeiros é interessante, é. Agora, trazer jogadores estrangeiros em fim de carreira. Porque se o cara fosse bom, capitão, ele não estaria vindo jogar num time de Curitiba, ou um time de Porto Alegre e vice-versa. O cara iria jogar na Inglaterra, na Espanha, na Alemanha, Mas Falando às vezes em- Itália. tem uma coisa chamada ponte. E esquece. entrando mais ou menos nessa situação do que o Demar colocou, o DPI ontem,
Ele entrou Não porque, pegou na bola. porque no contrato também... Não, ele está machucado. No contrato tem a participação de jogos. E o Corinthians deve 10 milhões para 11. o Depay. Já aumentou um pouco. 11? Não, devia 11 milhões 11, pra ele. até eu brinquei aqui, falei, né? Era 11 milhões. Assumiu um novo presidente, sentou com o Depay e fizeram um acordo. Vai ser parcelado e vai ser pago. Por isso a virose dele curou, ele estava no banco. Não, ontem, mas ele não- E ele vai agora Ele não tocou na bola. Mas aí que está... É por participação, tem aí, essa aí cláusula. entra isso, capitão. Você acha, por exemplo, que o Garro, o Depay, Yuri Alberto e o Bidon tem a mesma pegada dos jogadores de Série B? Não tem. Não, a Série B é o seguinte. Não tem, Vamos falar o que é Não rigorosamente a Série B. Série B, meus amigos. É um um pega pra capar. desespero. A marcação. Nenhum empresário pode ligar para ele, não vou colocar meu jogador. É, Só coloca exato. gente veterano. E jogador que corre, Muitos forte, jogadores não querem jogar na Série B. pegador. Não, nenhum jogador é depreciativo É. o jogador jogar numa Série B. O cara Agora- vai mesmo quando não tem chance Agora, de prestar serviço a um clube da Série A. Olha, eu quero entrar em um outro assunto. É bom para a gente expor a nossa opinião. Questão de técnicos no futebol do Brasil. Ah, eu isso tenho aí. dó deles. Eu É uma tenho vergonha, dó né, capitão? e, ao mesmo tempo, acho que eles estão errados na condução deles só para ter um dinheirinho no final do mês. Dinheirinho que eu falo mais ou menos, porque tem técnico que não ganha tanto assim como se espera, mas ele quer trabalhar. Mas ganha Tem 150, técnico, 200. espera um pouquinho, tem técnico que trabalha 4 Mas- times no mesmo ano. mas- E a multa? o que é isso? E a Sim, multa? Mas esse tem Não, numa mas proporção então- menor É. negócios na segunda divisão. É o que eu quero chegar. Mas tem. Veja bem, Claro que tem. gente, o termo é pesado, é uma carnificina Ficina. contra técnicos de futebol. O que fizeram com o Carille, Edemar, eu fiquei, olha, trabalhei até no jogo, fiquei olhando para o Carille. A gente conhece o Carille. É Jogou aqui 5, no Paraná. 6, 7, 8. É difícil hoje estabelecer um resultado de Vasco e Santos 6-0. Aí o Vasco sai desse grande jogo, vai perder em Caxias do Sul para ver como é que é o elenco de um e do outro. Né? E depois o próprio Vasco perdeu, né, para outra equipe, parece 3-2, né? Perdeu em casa. Perdeu. Bom, Perdeu. então a situação é assim. Mas não temos mais técnico de futebol no Brasil. Não há um sindicato, o Demar gosta disso, um sindicato que viesse a proteger esses técnicos, porque não há técnico, a não ser o Tite, que andou negando aí, uma presença aqui e ali, porque ele estava muito cansado, mas também já realizou a vida dele, e vê essa correria, de um técnico ficar como o Antônio Oliveira, que ficou 18 20 dias. 20 dias. No esporte. É uma carnificina. Que dirigente é esse? Capitão. Eu critico, Edemar, os dirigentes. Mas que aí- eles são Quantos traíras. técnicos? Eles estão traíras. Eu quero Mas saber esse é o problema que o futebol do Brasil Quais enfrenta, os não é de interesses hoje. também, Primeiro, né? contrata um técnico no final da temporada. Aí no começo da temporada, nos estaduais, não vai bem, já contrata um outro. Esse outro quer outros jogadores. O grande problema do futebol do Brasil, na minha opinião, e eu posso falar como você, estou nessa área de jornalismo esportivo há mais de 60 anos. Eu vejo alguns erros. Primeiro, pessoal culpando os técnicos. Tudo. Técnico não joga. Técnico prepara o time, organiza o Só. time durante a semana. Não entra em campo. Agora, Não perde gol, agora não o problema erra é o seguinte, passe. a mistureba que se faz no futebol do Brasil, essa contratação de técnicos, o cara não vai bem. O técnico não tem nem condições de organizar o time, porque aí já é mandado embora, aí entra outro técnico, aí entram outros jogadores. Sabe Quer dizer, por quê? isso virou uma várzea no futebol do Brasil. Virou Antes uma que eu várzea. esqueça. O Edemar sabe disso, vocês sabem também. Por que outrora, olha só onde eu fui outrora, você escalava o time que ia jogar? Eu sou desse tempo. Mas naquela época, na o time nossa do época, Santos vai entrar em campo, não precisa ele nem repórter. participava da formação do elenco? Quem? O treinador, todos participavam. Ficava o ano todo. Não, É. da formação do elenco. Não, mas Participava. o time ficava sempre. Sabe por que eu falo isso? Porque o diretor contrata. E ele que assina também as contratações. Não, mas aí isso é desse momento. Depende, Naquela época, você depende. chegava, virava o ano,
Você virava o ano, eram os mesmos companheiros. Era. Eram os mesmos. Sim. Capitão, o técnico Mas não ficava... tinha um grande negócio também, né? Antes Não, que eu mas esqueça. era outro tema, mas como é que era o futebol, mesmo que a bola fosse mais pesada, a grama? Não dá nem Vamos pra fazer uma comparar defesa. também, Não né? dá para comparar. Não Futebol ficou rápido pelo preparo físico, Mas- pelo modernismo E perdeu a qualidade. e perdeu a qualidade. Agora, os dirigentes vendem o jogador e quer que o técnico chegue e arrume Ó, para joga ele com o esse. coletivo. É isso que eu quero colocar. Eu vivi coletivamente. Não tinha, na época, só o grande jogador. O coletivo fazia também o apoio ao Era grande somatório. jogador. Eu fiz parte de Mas- elenco. Eu era um colaborador, mas nós tínhamos Mas tinha- grandes ao jogadores. contrário de seleções, que não é o coletivo. É o individual, a criatividade, a qualidade individual dos jogadores vem em o termos de técnico seleção. para arrumar. Mas os Mas clubes... é um serviço melhor, né? Não, e o detalhe, O técnico Mião, pega os Capitão melhores. e Gilberto, eu vejo assim, há muita troca de técnico e de jogadores a cada instante pelos clubes. Não Mas se isso firmam. faz Você parte. veja, o Voivoda ficou muitos anos 4, no 5 Fortaleza. anos. E já o querem Fortaleza, querem aí de o volta. Fortaleza pegou, acabou mandando os jogadores embora, desfez grande parte do elenco, o time começou a cair, continua caindo. E o Santos, a mesma coisa. Mas não é que Antes caiu que com eu o elenco esqueça. que ele formou. É que foi se desfazendo. É como- difícil hoje. Como o Grêmio Internacional. Também é o mesmo problema. A saída de Aliás, vários os jogadores. dois- manutenção de Então, técnico, toma. mas a saída de Você vai jogadores. falar Os dois- do planejamento? Não, de palavra plena. Antes que eu esqueça, capitão, o Mauricinho, presidente do Tanguá, mandou um forte Um abraço, grande e abraço pra ele. gratidão Faz. pelo seu trabalho. Ele foi campeão, né, da Suburbana. Você sabe tá que ele convidado, hein? ele está convidado. Por favor, e sabe o que ele convida, contou? Suburbana também O que fala ele aqui. contou? Perguntaram por como é que o Tanguá chegou ao título. E ele falou: quando assumimos o clube, fizemos um planejamento de 3 anos. Olha O só. nosso técnico está há 3 anos com a gente. isso aí. Mas um dos tópicos Os profissionais na não é a Suburbana. formação do elenco? Exato. Claro, mas é E uma os formação. técnicos participam da formação do elenco? Não, Giba, o problema é que o técnico monta o time, elenco então ele participa. E ele fica o dali, ano todo, dali a vida 4 toda. meses ele é mandado embora, vem outro. Agora não. O imediatismo Também tomou acho. conta do futebol do Brasil. O Edemar, imediatismo. há Você anos- manda embora o Carilli e Contratações. contrata o Fernando Diniz. Tem Mion, uma lógica? Mion, o Você... Mas é mais fácil para o dirigente dar uma Como é que resposta. seria? Agora, tá fácil para nós que vivemos lá atrás essas questões. Poxa vida, o Brasil é pentacampeão do mundo, né? Várias etapas, mas ganhou. Ganhou com simplicidade. Ganhava porque tinha autoridade e os jogadores eram maravilhosos. Sim. E todos os times, como o Santos, no caso de Botafogo, que chegaram a colaborar com a seleção, juntando os jogadores do Botafogo e Santos para ganhar títulos e outras coisas mais. Se formaram, assim, vários times e que você lembra, o repórter entrava no campo e já sabia quem ia jogar. Mas, O capitão, time do claro. Palmeiras, Não, Corinthians. não, Hoje não. Hoje o repórter passa mais a ser Capitão. importante, porque ele informa na hora do vestiário quem vai jogar. E você pensar que um Alex, um Djalminha, Não, mas- um Dirceu Lopes, um Ademir Mas da Guia, não chegaram a nunca jogar. conseguiram ir para uma Mas Copa do falou Mundo. nessa esfera, dói Porque o a nível- ferida, Mion, porque administrativamente o nosso país, a CBF em si, não tem credibilidade nenhuma. Nenhuma. Nenhuma, é uma vergonha. Trocamos quantas vezes de presidente? É. E tudo Não, preso, e né? os- Tudo, E- não, e- tudo preso. Tudo preso, Como é com que vai problemas. ter um Tá preso time por quê? Tá competitivo? preso E o Por Hidalgo que, tocou que no nós assunto. temos 23 jogadores convocados, 11 são da Inglaterra? É verdade. É Não, só não, jogador da Inglaterra E outra coisa. que joga no West Ham. É negócio. Capitão Mas tocou o no Manchester United, sabe que lugar que ficou o United o ano passado, capitão? Em 15º lugar do campeonato inglês. É. 15º lugar. Brincadeira, E fala. traz É. 3, 4 jogadores do Uma United. seleção, a convocação da seleção brasileira, jogadores de pouca, a grande parte dos jogadores mesmo da Europa de pouca qualidade. Eu vou lembrar os bons tempos que o capitão ainda jogava. Você sabia de cor e salteado as formações das equipes. Até hoje a gente sabe. Palmeiras, Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo mas- Zeca, Dudu e Ademir. Isso, até hoje a gente sabe. Edu, Hoje- Leivinha, César e Ney. Só isso. O São Paulo, Valdir Pérez, O Forlan,
Lateral direito, Forlan. Teodoro. Não. Ah, tem o Mas Teodoro mais também. Teodoro, Oscar, Jurandir, Dario Pereira, tinha, Nelson, é. Falcão e Pita, Miller, Mas essa Silas, comparação com o Careca futebol e de Sidney. hoje, Ademar, Grêmio, Não dá, o Grêmio não de dá, Porto Alegre não dá, dos não anos dá. 60. O Grêmio de Porto Alegre dos anos Sim, 60. sim. Alberto. Mas um comparativo hoje no futebol moderno Não dá. Não dá. Não tem dá muito por mais causa do time, tem imediatismo. muito fomento Gilberto, comercial no meio. Então Não nós dá vamos por causa do vamos começar a imediatismo. falar. O negócio tá. O imediatismo, o que se acrescenta nesse imediatismo? É a necessidade de conseguir auferir lucros e ter dinheiro para contratar cada Olha, vez mais ou de se desfazer dos jogadores para entrar Deixa dinheiro. eu voltar. Esse é o grande problema do futebol do Deixa- Brasil. O futebol do Brasil, eu tenho falado isso com constância, você sabe disso, capitão Mião. O futebol do Brasil deixou de ser protagonista desde 2002. Nós somos apenas coadjuvantes. Nós não estamos preparados. Classificados para a Copa do Mundo? Estamos. E aí? Grande coisa. A Nós boa estamos- notícia da seleção foi que o Joelinton não foi cortado foi- e vem o Jean Lucas. Graças a Deus, um jogador que pensa, que tem qualidade técnica, é armador, criatividade. Ontem nós estávamos conversando sobre isso. Ó, como é que o Gerson não é convocado? Então, acho que eu até pensei um dia, eu falei, vamos falar de negócios, né? Do futebol, negócios. Claro. Porque já não O se futebol fala deixou tática. de ser um esporte e se tornou um grande lugar. Quer de saber? Hoje é um negócio. Ninguém me tira entretenimento. da cabeça. Entretenimento. Você que é amigo do doutor Mário Celso Petralha, que conhecemos bem. Ele pode não estar feliz por dentro? Pode. Mas só o que ele ganhou com esse time que já jogando com outros times aí da Série B, com São Paulo e com o Corinthians e vai ganhar, é o que ele sempre pensou. Ganhando, você tem que participar em grandes torneios Sim. para você oferir o que o Atlético Claro. ganhou. O Atlético cresceu muito com essa expectativa e com o direcionamento dele. Às vezes não ganhava a taça, mas ele tá tudo Chegava. bem. O Atlético ganhava etapas, subindo degraus e ganhava o dinheiro que ganhou. Então, essa Série B, ele teve o apoio já desses jogos nessa área. O Atlético foi classificado, tal, agora vai procurar retornar. Precisa o Atlético dentro da filosofia do lado financeiro. Eu não sei, há muita reclamação em relação à mudança de direção do Atlético. Você está perto disso, ouve muita coisa sobre isso. E muitos me perguntam, gostaria de você também, Gilberto, que conhece bem, viveu com o Atlético como jogador. O Atlético dá a impressão, de repente ninguém fala nada dentro da diretoria, eu andou perdendo aí jogos nessa Série B, de que há uma ideia de fragilizar o Atlético para que essa diretoria, quando eu falo diretoria, o Mário, sair de presidente e ficar verdadeiramente o dono do Clube Atlético Paranaense Com uma A SAF, né? verdade. Dá uma impressão, eu estou falando, dá Sim, uma impressão. dá uma Porque impressão. eu não vou nem falar impressão do Curitiba, porque ele já virou. Né? Essa é uma outra coisa que nós vamos discutir. Eu queria um dono desse na minha casa. Eu queria um gestor desse. Ele, dono ou não dono, eu vou comparar agora. O Curitiba matava o Atlético há 2 décadas com a unha. Olha só o comparativo que eu estou fazendo. Nunca, qualquer time, qualquer gestão do Brasil precisou ou precisa do Mário Celso Petralha na gestão. A gente não pode negar ele. Concordo. A pessoa dele, a antipatia dele é uma outra coisa. Resposta. Eu cheguei no Atlético em 1978 com a chuteirinha embaixo do braço, não tinha chuveiro para tomar Não, banho. não tinha toalha para Não treinar tinha, dois não tinha turnos. uniforme. Olha só, o que pouco importa para mim se ele é dono ou não dono. É. Mas eu duvido, capitão. Ah, não eu teria. duvido. Não Hoje teria. o Atlético, o que acontece é uma oportunidade. Ele é um jato comercial esperando o piloto chega, tá tudo pronto no Atlético. A estrutura tá pronta. O que se reclama é que falta alguém no comando esportivo do Atlético. Isso Ah, falta. Entendeu? Você Tem que fala ter de alguém- embasamento técnico. Deixa de- o presidente cuidar da Sim. coisa, mas o diretor, o diretor aqui que pode responder Mas aos você sabe torcedores. como funciona Mas hoje? Não tem isso Não, daí, né? hoje tem um departamento de contratação. O Mário Celso apenas assina a contratação. E quem é que está nisso?
Quem está departamento. diretamente é uma pessoa que não jogou futebol. Aí eu concordo com você. O diretor de futebol hoje é uma pessoa, além de ter a identidade com a instituição, ele tem que ter uma vivência de campo. Não precisa ser nem jogador, mas que tenha vivência Muito, dentro. mas quase dentro, isso. Dentro. Quase isso. Porque senão, e levam Eu vou citar as um nome aqui. O propostas. Luxemburgo, por exemplo, para ser diretor técnico. Seria um excelente. Um excelente nome. Bom, como técnico. Mas não já... do Corinthians, do falar. Palmeiras. É, Foi exatamente. bom. Do Atlético. O papo bom. Vamos agora nessa rodada, vamos, da Série B? Vamos? Operário e Clássico. Operário. Amanhã, o Clássico, Operário e campeão. Curitiba. Clássico Sexta- local. Sexta-feira. Sexta. Amanhã. O Amanhã. Operário com os mesmos números do Atlético, 30 pontos, e o Curitiba 43. Aliás, curiosamente, capitão, Curitiba e Operário têm vencido jogos fora de casa e deixado de ganhar pontos em casa. O Curitiba, por exemplo, poderia ter, nos jogos que disputou, aliás, poderia ter, não, deixou de ganhar 11 pontos, poderia ter mais, Você imagina? poderia ter 54 Mas coisa- pontos em vez dos E 43. jogos fora que ganhou. Deixou de ganhar 11 pontos. E E, ganhou ó, fora. Tem uma coisa que o Mion mas o problema é gosta de em casa. muito. A gente sempre fala o seguinte, time que se preza não pode perder ponto em casa. Nessas curiosidades, eu vou te dar o gancho. Ah, tá. É curioso, né? Os dois técnicos são amigos de vestiário. Poxa vida. É ou não é? Você veja como é Verdade. que é a bola, né? Eles são Mozart- amigos de vestiário, jogaram Mozart e juntos. Alex. Agora, capitão, Edmar, vamos pegar o retorno agora. Se o Curitiba tivesse empatado com o Vila Nova, Sim. concorda? Seria um bom resultado. Tivesse ganho da Chapecoense em casa, opa! Se tivesse Paysandu. empatado com o Novo Horizontino. Não, eu tô pegando agora o segundo turno. Empatado com o Novo Horizontino, ganhou. Mas o empate seria bom, não seria? Seria. E ganho do Remo. É. Seria o ideal, não é? Somaria 8 pontos da mesma forma. Você vê O como é que é? problema é que a torcida, É e por eu isso, entendo, né? ela tá frustrada e tá triste, com razão, capitão. por isso porque ele que por quer experiência- o time dele ganhando em casa. meu, em casa. É por isso que eu, Esse é o por detalhe. experiência, eu coloco sempre aqui. Ganha um hoje, perde, vem o desespero e tal. O sucesso. Aí você vai nos números. Aí você vai nos números, na competência dos números. O Curitiba e o Goiás, nesse momento, têm os números para subirem. Claro. Ser campeão é outra coisa. Tem os números. A média vem já há algum tempo bem. Goiás e Curitiba ainda, de vez em quando, derrapam. O Goiás também gosta de dar uma derrapada. O Goiás Quem caiu perdeu pro muito- Atlético em casa. Você vê, quem caiu muito foi o Novo Horizontino, que eu apostei aqui. É. Trocou até Mas Mas não trocou o aguenta. técnico. Mas Mas também- é questão financeira. e tal. A gente fala em nivelamento técnico, uma hora vai Então, parar de uma ganhar. per- Tem Pergunta outro aos detalhe, amigos, capitão. né? Pois não. A Chapecoense, que chegou a estar na zona de rebaixamento, foi subindo, e é o terceiro colocado. quê? Porque Criciúma contratou- também não estava Mas bem, é o quarto colocado. É longe, Não, o hein? Chapecoense contratou os Chapecó bons é jogadores. longe. É longe. É longe, Grandes eles vão jogadores. cansar ainda, calma. Chapecó, nós fomos, eu e Demar, 10 vezes lá. Quase compramos Mas um o terreno na Curitiba, esquina lá. capitão, Nós ele tivemos está lá, viu, muito Edmar? mais do que pronto, estruturado para caminhar à frente agora, do que nas outras temporadas. Dificilmente o Curitiba teve esse aproveitamento. que Consistência. teve. É só Consistência. de A gordura, Chapecoense- não é nem gordura, é o Cha- caminho. A Chapecoense, por exemplo, está se recuperando agora daquela catástrofe do desastre aéreo que teve, demorou. Pô, nós fomos em 2017, um ano depois. Reformaram o estádio Que regional tristeza. Índio Condá, querem transformar numa arena, deram mais qualidade, colocaram um gramado sintético. O time está evoluindo, estão mantendo o mesmo técnico, Gilmar Del Pozo, É que foi isso aí. goleiro do Atlético Paranaense aqui. É isso aí. E o Criciúma? O Criciúma trouxe o Eduardo Batista como técnico. Experiência o de Série Tencati. B. Tinha o Tencati que lá ficou muito tempo e no final do ano passado pediu demissão. Ele Sim, não ficou foi muito demitido. tempo. Ele pediu demissão porque o trabalho da diretoria do Criciúma estava prejudicando o time de futebol. Aí o Criciúma pegou um outro técnico, não deu certo, contrataram Eduardo Batista, Aí que tá o problema. que ajeitou o time. O Novo Horizontino, capitão, tinha o Eduardo Batista, com excelente trabalho. Aí contratou o Louser, que é outro patamar, abaixo, Esse né? não, esse Agora eles acertaram com o Anderson.
Você já que, mudou, que é né? muito bom técnico e já mas teve já acesso. mudou. Acertaram quando? Eu não... Ontem à noite saiu, não sei se com o Ah, Anderson. ontem à noite. É, Trouxeram ontem à um noite. técnico Ontem à como noite o mágico Anderson. para jogar Presságio 15 bom esse. jogos. Ele é um bom técnico Viu? para a Série B. o Anderson. Mas olha, não dá. Nós defendemos aqui o Mozart. Bom, os erros do Atlético para técnico foi uma grandeza. Vieram 6. Ninguém. Aí você é jogador, Giba. Olha, Giba, você vai jogar aqui. Não deu certo, vem outro. Ô, Giba, sai daqui, vai pro lado, vai outro. Fica uma parafernália. O jogador, você tem que dar 2 esqueminhas para ele desenvolver a coisa. Aí muda. Então, essa presença do Mozart, que já na 4ª rodada queriam mandar embora. Mas espera por quê? Como diz o Galo, espera por quê? Agora E o Odair é técnico de degraus acima. Ele é técnico, Mas Série A. eu a respeito. manutenção começa a aparecer viu aí? o critério do técnico. vê que ele- Se ele não Tá. tiver o critério, Você um falou, abraço. o Eric já, o Derek já foi ponto esquerdo, mas ontem ele jogou enormidade, vai continuar, porque o que ele Claro. jogou ontem, ele entrou o Dudu aí, quem é Dudu aí? Entrou tocando com a perninha Várias esquerda. convocações e tem um título pela seleção brasileira. E tem o Cauã que Tem o Cauã também. Tá vendo? lesionado. Ele vai arrumar que tem qualidade. o time aí para Agora- ele vai arrumar agora. Dá tempo. Agora qualquer jogo é Copa do Mundo. Voltando, Tropeçou. capitão, falando em técnico, viu, capitão? Veja o que acontece. Quantos clubes o Guto Ferreira passou no último ano? Quantas Não, equipes? 4 vezes. Quatro equipes. clubes. Quer dizer, é um absurdo, Não, né? 4 É multas. técnico que acaba não É ruim conseguindo para fazer ele, o pior trabalho. para ele, né? Quer E dizer, o ruim para ele, Antônio pior para os Oliveira, clubes. e o Antônio Oliveira, que chegou até a dirigir o Corinthians. Quer dizer, pô. Ah, não dá, né? Ah, não, aí é Aí não empresário. dá. E o não Thiago dá. Nunes, que está lá no Mas Liga sabe por quê? Deportiva Universitária de Quito. Mas por que acontece isso? Porque a mudança de técnico, de repente um que está aqui veio para cá, daqui vai para lá, são sempre os mesmos e não há uma caracterização de firmeza, de proposta, de planejamento. É muito melhor você ficar com um professor, como eles dizem, um técnico. Primeiro tem que ser um cara da vida mesmo esportiva, que entenda o jogador de futebol. E dê a ele toda a segurança, porque o técnico inteligente, ele domina o vestiário. Seu Gilberto? Domina o vestiário. Claro. Critério de vestiário. Critério. Critério de vestiário. Não é nem no campo. Porque o jogador, isso ele vê o critério, né? Claro. Se não fizer o critério, Não, claro. tá fadado isso. Eles eliminam o treinador. Não tenho dúvida. É. Isso tem acontecido em outros clubes. Né? Concordo Agora, plenamente. então, nós estamos aqui falando uma coisa que seria até importante. Então, se a gente sobre falar isso. em critério, todos nós aqui temos que defender o Mozart. É Mas claro. faz tempo. Eu Mas defendo isso aí ele é- até o fim. Desde Mas quando eu- começou o programa, o Mozart... Olha a Claro, campanha até com o porque- Curitiba, ele até- pegou um time morto, humilhado, É. acabado em dezembro, e olha onde ele colocou o Perfeito. patamar, Não, patamar que ele colocou, Não, consistência. E o detalhe... Mas ele- antes, capitão Edmar, pá daqui, pá daí. Se inscrevam no canal Metapá, né? Esse E é o dê o nosso- seu like. É o nosso homem da conferência de Ibope. Mas, ô pessoal, Já nós pedimos estamos com até 4 mil... Autista de Não, nós Viu? estamos indo para 2.000 inscritos. Não, Nós temos que chegar em 2.000. E temos aí 3.000, 4.000 visualizações. Vamos Nosso acoplar. objetivo é chegar em 5.000. Vamos Em apenas acoplar, um mês hein? e meio. Vamos acoplar o Davi e o O Davi, Iverson. o Arrasca, E um nosso dia grande desse eu Arrasca. falei para Joga no com a 10 programa aqui, que a fera, coisa está fera. crescendo de uma maneira que o Romauro, que é o nosso diretor, É, Romauro. ele vai ter que fazer um aumento The Boss, aí The das Boss. condições, né? E aí ele ligou, ele começou a rir, eu falei, não dá risada não. Só para quebrar o gelo. Mas e aí, Curitiba pega o Operário, Amanhã... Clássico local. agora o Atlético jogar o que jogou ontem com o Novo Horizontino vai ser uma parada dura para o Novo Horizontino. É a estreia do Eu Anderson, vou né? inverter os papéis, hein? Com certeza. E o Curitiba não vai ter Morisco, Josué e Ronier. Que diz aí? Fala, seu Aí é Demar. complicado. Aí já é complicado. Esse Josué Aí- joga muita bola. Joga muita bola. É o craque E da o, Série e B. o né? Morisco estava muito bem, né? A expulsão dele foi
Pra Mas mim, outro garoto é preocupante bom, pra hein? sequência, né? Outro garoto é bom também. Outro que tá lá. rapaz é bom, é. E aí vem o detalhe, como aconteceu no Atlético, o Mikael vinha bem, daqui a pouco saiu. mas aí- Pra Ritmo tirar o de Santos campo, agora, competição. pra tirar o Mas Santos ali agora é vai ser porque a difícil. zaga é um monte de bagre ali ele na tá frente. falando não, com não. relação a ritmo de competição Competição. que o É. outro goleiro não vinha jogando. Não Ah, vinha. exatamente. Mas o Santos tem experiência. Claro, Agora, gente, é e goleiro de outra seleção. coisa que eu defendo até hoje, Ganhou a Olimpíada. os erros do Atlético. Tinha que ficar Esquece o no Thiago passado. Alcântara, Thiago Aileno, Thiago Aileno tinha que ficar. Ah, o Thiago. Claro. Fernandinho. Fernandinho. O Fernandinho- Coelho, Canóbio, Pablo. Podia ficar, já Claro, podia sofrer, mas aí vem os erros que acontecem no campo, a coisa não anda. Então, essa semana, olha, nós vamos para a 24ª rodada, meus amigos. Vai afunilar, hein? Quando chegar na 30ª, tem muita A gente lá fórmula embaixo. é a mesma, né, Porque capitão? agora, viu, capitão, a partir de agora, da 24ª, é que se tem uma noção melhor daquilo que os clubes fizeram até aqui e do que podem fazer daqui para frente. Porque as contratações aconteceram, continuam alguns contratando, mas basicamente não há mais mercado para buscar jogadores aqui Não, no não, futebol não do tem. Brasil. Não, mas a fórmula é a mesma, né? Sequência de vitórias. E o Atlético pega o Novo Horizontino. O Enderson foi apresentado ontem à noite já pela diretoria e estreia no jogo contra o Atlético. Vamos ver se ele apresenta, se ele vai que apresenta segue algo. assim, Porque o né? Atlético jogou motivado, É. né? Porque ali saiu daquela maneira que você fala assim, não, o Atlético... Não, teve também a alta motivação, porque é jogo para todo mundo. Levantou a eu autoestima concordo, dos capitão. Jogo para jogadores. todo mundo. mas, Eles capitão, aproveitaram. Sim. Eu assino embaixo, você tem toda a razão, né? Quem Eles sou eu para discordar? aproveitaram. Mas eu acho que mostra muito a ver, tem muito a ver com Série B e Série A. Times mais qualificados tecnicamente é normal. Se você tem um time qualificado tecnicamente um contra o outro, o jogo flui, o jogo é melhor. não tenho Agora, dúvida. você pega um que é só jogador de pegada e coloca um jogador técnico, ele apanha. na Série Se B, Josué mas- apanha, o Zapelli apanha, esse Viveiros É fácil, apanha. No Série B é outro nível. O Mas Mendonça cê- ontem cê- conseguia cê dominar veja- a bola e sair correndo, driblar. Na Série B não é assim não, meu amigo. Cê- Na cê- primeira cê- driblada já leva no Tá aí um meio. exemplo, tá aí um Lenha. exemplo, tá aí um exemplo que Você foi aconteceu, lateral, o que você aconteceu sabe. na Copa da Inglaterra, um time que, A quarta divisão da ganhou. quarta divisão eliminou o Manchester United ontem no Então, Copa do então, aí que Que tá. pênaltis, hein, também, Capis? Você viu os pênaltis? Acho que até a dona Cida, minha santa mãe, pelo amor de Deus, Por que, que faria. você acha Aliás, que a esse é Série um- B tá esse- tudo com um pontinho de diferença só? Esse é o grande detalhe do futebol do Brasil, né? Como se perde pênaltis nesse país, né? E gol de falta, tem? Vamos falar o seguinte. Não tem. Não Neymar, tem. Eu vou para outro ângulo. Como nós temos bons goleiros hoje. Também, Nossa, hein? claro. Bons Eu zagueiros. Posso fazer Temos uma que inversão? valorizar os goleiros também, Hidalgo. Agora, cobrar pênalti, como determinados caras cobram, o cara chega na bola, dá aquele saltinho, aí para e quer colocar a bola, bate forte por elevação, gente. Pelo Bem, amor de Deus. os Agora, técnicos- capitão, entre os 10 melhores da Série B, conforme o site SofaScore, Seleção. as 10 maiores notas, 5 são goleiros. Entre eles o Morisco, Tá, Falar em evidentemente, gol, eu não tô errado. em notas. o Rangel, do Remo, Rangel. o goleiro Albino, do CRB, também. Esse do Remo também é bom. Então, o Rangel. É o Rangel. E o Josué, a terceira maior nota, como craque. Mostra o nivelamento. É, Defensivo. todo mundo defensivo. Falando ainda mais de Curitiba, então, um dia desse nós ouvimos do Mozart, Curitiba precisava reinventar. Tá, esse jogo para ele... Reinventar? É porque não É, tem não humorístico. tem, Arruma quem? Eu estou Mas achando vamos que esse dizer, capitão, você acha que- Cleison. Esse Cleison está jogando... Eu não sei o ele que é que jogador acontece. melhor Foi um do jogador- que aqui. Ele foi muito bom no Cuiabá. Esse Yuri tem que ser aproveitado num jogo desse, ser travante. Põe um cara em embarcação individual em cima do Kusevich do Operário. Kusevic é o quarto zagueiro? Não, Kusevich não. O Ah, meia isso- esquerda, o
Bosquilha. O Bosquilha, esse é desculpe, bom. perdão. Bosquilha. Põe marcação individual em cima deste jogador, tem que esse é o. jogador? Tá entre os 4, assim como o Josué, que eu acho que tá um pouquinho mais Já à sei frente, quem e os vai pegar melhores ele, o meias. Sebas. O Sebas vai pegar ele, pode ter Esse é certeza. o- Marcação individual, Você É, acha que o o Sebas Mozart vai pegar ele. Você acha que o Mozart não sabe? sabe? Sabe. Assim como o Alex, sabe Claro. que ele vai ser marcado. Você acha que o Josué... Ah, bom, o Josué não vai jogar. Não. Mas se tivesse, Esse é um ia jogo. ser... Eu vou te falar. Esse é um jogo. Mas vai estar o Depena, hein? Depena... é isso Léo aí. Cittadini Tá no no Operário. Operário, foi pro Um Operário. bom jogador. É, hein? Bom Léo jogador. Cittadini. Carlos Vai Depena- jogar hoje? Não, vai ficar à amanhã? disposição, eu Não, acho. mas ponha pra jogar. O Ele, Carlos ele Depena- pode jogar ele com o Bosquilha, Jogador são moderno, eu jogadores gosto ali. do futebol dele. O Carlos Depena entra no lugar do... Aliás, defendemos muito a entrada desse rapaz. Depena? Que ele não E o marca. Vini? Não precisa marcar. Joga aqui, Mas o cerca Josué Lourenço marca, na O esquerda. Arrascaeta marca, Tá. o Tem Carro habilidade, marca. né? Ele aqui, Jogador pelo de menos, maior sai talento não é centroavante, marcador. leva a back. Ele encaminhou. Contribuir, né? Contribuir, claro. Não pode pôr a mão na cintura que nem o Manga fazia. né? Ele encaminhou a conquista da Copa do Brasil 2019 para o Atlético no jogo de Porto Alegre. O Cittadini fez 1-0. O Inter empatou e depois houve o gol de desempate que deu Não, ao isso foi na gol do Rony. Copa do Brasil 2019. em Porto Alegre. Cittadini fez o primeiro gol. Exato. Que abriu o E caminho ele da estava conquista jogando do muito bem título. bom na jogador, Mas época. não pelo gol, Hidalgo, porque ele é um jogador de categoria, de Dá um qualidade. Dos pontos a ser destacado desse jogo com o Operário, Curitiba, quem será o comandante de ataque ou não vai ter? Curitiba? Olha, isso aí é a grande dúvida, Ó. se o Mozart vai optar. Eu faria a estreia do Tem um rapaz que Rodrigo tá Rodrigues. Rodrigo. Você viu ele Rodrigo jogar? Rodrigues. Você viu jogar? Aliás, Não vi o Rodrigo jogar. Rodrigues chegou no Operário também, né? Não. Esse é outro? Está lá ainda no Operário esse Rodrigo Rodrigues. Também Esse tem é o outro. tem o mesmo é nome, outro, né? outro. Tem o Esse mesmo é nome, né? O meu nome. Jogou na Chapecoense, no CSA. Eu colocaria ele para mudar um pouco o panorama, pegar mais confiança. Curitiba vai estar um passo atrás no posicionamento mais para defensivo do que ofensivo. Acho. Não vai marcar a saída de bola, né? Não. Seria bom se você Mas aí que tá, o tivesse... perfil do time não é esse. Se o time dos do- jogadores. Você viu na Copa do Mundo aí de clubes? Sim. Do time, foi acho que o Bayern. Foi dado uma saída, O PSG. veio para o goleiro jogou lá na ponta esquerda. Aí o time todo foi até o meio campo. Agora vocês pegam a bola porque já estou armado. Isso. E hoje já estou Goleiro. vendo alguns técnicos Falando em fazendo. goleiro, eu esqueci de falar, desculpe, não tem nada a ver, nós estamos falando do Curitiba, só para ressaltar o desempenho do goleiro Santos, né? Ele muito tá, seguro. Tá muito bom. Mas vamos né? voltar para Ponta Grossa, casa cheia, Olha, gramado Tá bom. bem, né? Bom. Não, o jogo não vai ser fácil. Agora, tem Agora uma o coisa- ataque, a gente não sabe tem como uma o Moza coisa, vai hein? fazer. Ainda Vai pôr o Yuri, nós estamos Castilho, falando, nós estamos falando de centroavante. 60% do campeonato, mas nenhum time passou do sarrafo. Né? 46 pontos. Tá vendo? Achatado. Ninguém passou dos 46 que já aí não cai mais. Aquela de não cair, claro, Mas é um que vão jogo chegar. para lá Mas, estratégico, porque né? agora o Operário precisa desse jogo. Ele tem 30. Ele precisa ganhar 16 para continuar também. Então, o objetivo Ele já, do... o objetivo é permanência. Permanência. O Atlético hoje é permanência. O Atlético hoje é permanência. Não, é, ainda Ademar? olha para trás, né? Ainda olha para trás. Ele tem que insuflar tudo isso É jogo a jogo. para jogar. É. Ganhar para ficar... Agora, empate não deixa de ser um bom resultado. Pros dois. Pros inclusive. dois, né? Eu acho. Também acho. Pros dois. Também acho. Porque o Curitiba, Aberto. querendo ou não, capitão, é jogo fora Curitiba de casa. é de grão em grão. De grão em grão. Os Vai, ouvintes, né? vai- Os ouvintes, É. os telespectadores. É o telefone do capitão quer aqui. saber alguma coisa. É, capitão, o dia inteiro esse telefone para convidar para lançar o livro em tal cidade. Tá difícil, hein, capitão? A sua agenda. Foi bacana. Porque, Eu quero agradecer, aliás... porque toca o telefone dele e como ele está sempre em atividade, ele não atende. Por isso que eu ligo muito para ele. Não, o negócio do livro está acontecando cada coisa absurda. Merecido, Eu entrei num capitão, lugar, parabéns. aí só para vocês saberem, o ACEF falou, Hidalgo, foi lá perto onde tirou o passaporte, lá na Paraná, lá em cima, era um bar assim, nunca tinha No entrado Santa na rua e Cândida? tal. É, lá. Na minha onde- área, lá, né? Onde o vento encosta o cisco, como diria nosso querido Portel.
Olha, é inacreditável. Eu cheguei lá, eu falei, o que é isso? Tinha foto do Capitão Hidalgo em todo lado. Opa! E tinham 25 pessoas que eu fiquei amigo das 25 pessoas. Nossa. Porque foi um carinho. Foi uma coisa inacreditável. E aí vem decorrer. Já que você falou do livro, algumas coisas eu citei porque do livro. Eu não queria fazer, mas por quê? Então eu fiz um agradecimento. O depoimento foi de agradecer a todos vocês, meus amigos, que sempre estiveram comigo. E futebol, a mesma coisa, o rádio e tal. E segundo, não coloquei em livraria porque eu tinha uma percepção seguinte. Eu quero conhecer as pessoas que vão ficar com o meu livro. Com vocês. Aqui acho que não, ainda não, hein? Haja anos isso, Acho hein? que aqui não vou vender para a mãe do Gilberto. Por que, capitão? Ó. Haja anos. Não, mas tudo bem. Então, é aquilo que... Eu já tenho 2. Viu? Eles estavam, 25 pessoas lá. Eu falei, eu estou conhecendo vocês agora. Não conhecia vocês. Obrigado pela recepção. E eu fiz o autógrafo de todos os livros. Levaram todos que eu levei. Levei até... resguardando, eu falei, vamos lá, não sei o que vai acontecer, mas foram todos. Acabou a e fiquei tinta amigos. acabou a tinta da Mont Blanc, né? Não, ele levantou, isso é verdade. Mas, eu falei pro capitão, por que ele manda fazer um carimbo? Daí só carimbo. É boa. Mas você é uma marca, Senão, cara. O mestre Yoda é uma marca. Ele Já é leva uma o marca. carimbo, Mas capitão. o livro foi... É boa, amigo. O Gostei. livro Boa, foi um boa absurdo. Eu agradeço permanentemente. E é por isso que a gente continua no esporte, né? A gente está evidenciando Privilégio, outro né? momento. Tivemos melhores os 3 times na Série A, hein, Giba? Nossa Eduardo, Senhora. Edemar? Os 3 times estavam na Série A. Quiçá a gente Viajar ao tenha Brasil, isso. Corinthians Bom, jogando na Vila Apanhava. Capanema. Não, o Corinthians Não, aqui pô, perdia. Poxa, perdia. imagine, na quarta-feira, Corinthians e Atlético. Domingo, Curitiba e Flamengo. Na Ótimo. outra quarta, Paraná e E o rádio? Internacional. Pomba. Você não pegou esse tempo do rádio como Isso, nós isso era pegamos. maravilhoso. Nós tínhamos uma Maravilhoso. rodada que nós estávamos em 4 postos. Verdade. Em 4 postos. 4, exatamente isso. Espetacular. As equipes Vê o tinham que ser sentimento que a enormes. gente tem, 4 postos. Falamos das nossas equipes, né? Hoje, infelizmente, cada um está no canto. Sabe o que eu tenho pena, e capitão? é uma pena que isso tenha acontecido. Dos torcedores jovens, né? Pessoal de 20, 20 e poucos anos. Não, que eles não, agora é tudo é tudo aqui no não celular. tiveram né? oportunidade de Só acompanhar videogame, a né? grandeza, Tá vendo, nosso do Davi? futebol do Paraná, né? Não, Não não tiveram tenho oportunidade de ver. E a grandeza das emissoras de rádio. De eu, por rádio exemplo, também. eu, por exemplo, acompanhei aí esse jogo que o São Paulo decidiu com o Atlético Nacional e estava vendo o jogo na televisão. E aí eu comecei a corujar as emissoras de rádio de São Paulo. E aí, quando chegou nos pênaltis, eu descobri que todas as emissoras estavam com os locutores nos estúdios, fazendo off-tube. Na hora da cobrança dos pênaltis... E no jogo os do repórter- Morumbi. Tinha repórter no campo que dizia assim, fulano de tal, os pênaltis vão ser cobrados no gol que fica à sua direita. Não Quer dizer, tem. pô, você está no estádio, É a mesma você coisa. sabe onde é que vai ser Até cobrado. isso, Claro, eu estou claro. feliz até isso, porque nós Diferença, convivemos diferença. também no auge da coisa. Acho que estamos na parte final. Atlético, então, recupera. Até chegar o sarrafo, pelo menos. Principalmente Depois do jogo. depois do jogo que presenciamos ontem. Não dá para baixar. Não, né? tem que acreditar. A esperança não é que nunca morre, ela não morre mesmo. Ela jamais vai morrer. torcida não Sempre deixa vai também, né? existir a esperança. Edemar, Capitão, eu espero que tenhamos um grande jogo amanhã em Ponta Grossa. É claro que o torcedor do Coritiba quer a vitória, do Operário também quer a vitória. E, infelizmente esse jogo acontece agora. Seria bom se é fosse um na jogo, última rodada. um jogo importante. Seria jogo bom, importante. um jogo importante. O Atlético, eu tenho a impressão que esse resultado, embora tenha perdido para o Corinthians, o Atlético realmente se revigora. O Atlético restabelece uma condição com moral para o próximo jogo, que será aqui contra o Novo Horizontino. Porque, apesar de todos os comentários em contrário, eu acho que o Atlético ainda tem condições de aspirar a volta à Série A do Campeonato Brasileiro. É só o Atlético vai Agora dizer para nós, né? Agora o Coritiba não pode dar bobeira em casa. O Coritiba tem que se preocupar em ganhar os jogos Daí tem em a casa. Ferroviária, porque né? porque jogar fora de casa, ganhar, não é todo dia que acontece. O Coritiba tem conseguido grandes resultados. Mas não vai ser. Foram 4 vitórias e não fora será de casa. sempre, não será sempre. É Porque claro, agora, é gente, difícil.
Você veja bem, faltam 15 rodadas, 45 pontos. Isso. Você pode dizer para qualquer um que ninguém vai ganhar mais do que 50%. Então são 22 pontos, 23, que a galera vai brigar. Verdade. Tá? Que é um Ninguém perde e ganha, ganha, ninguém vai ganhar não 40% do jeito como está agora, o Curitiba 60%. A coisa vai diminuindo. Verdade. Até por essas questões aí de que todo mundo, um não vai querer cair, o outro quer subir, o outro quer ficar no meio da cada conversa. vez apertar mais. Cada vez Já imaginou o nível de um Atletiba agora, o segundo? Você imagina. Que jogo, né? Bem lembrado, né? É, bacana. Vai Muito ser um obrigado. grande clássico. Edemar Obrigado. vai estar com a gente sempre, Tamo você junto. também. Tamo junto, E capeta. nós aqui, nosso time. Hoje É. o Zé foi rezar por nós, o Zé Domingos, em Iguape. Preciso, E o, viu, o Zé? Eduardo teve uma reunião importante, mas segunda-feira vamos estar todos unidos aqui. Um grande abraço, obrigado pela atenção. Tchau! Mestre Esporte Clube chegou